Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderosos agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha João como alguém a quem ele temia, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso até o protegia. Gostava de ouvir, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como o Evangelho é caro. Viver a proposta de Deus num mundo marcado pelo mal nunca foi fácil. A perseguição é na certa. As situações que muitas vezes te empurram para longe do projeto de Deus são muitas, e a vida inteira. Nunca pensemos que seguir Jesus, seguir a proposta de Deus, seja algo que não nos custe nenhum tipo de perseguição, às vezes até dentro de casa, dos amigos e das amigas, que nem sempre compreendem o momento em que nós estamos a serviço de Deus. Eu digo momentos, porque nem sempre é toda a nossa vida consagrada a Deus. Imagine João Batista, o precursor, aquele que converteu tanta gente, que mudou a vida de tanta gente. O próprio Herodes admirava e gostava de ouvir João, mas também Herodes com a sua esposa, dado que viviam o projeto do diabo, do mal, não consegue fazer o bem. Quando as pessoas aderem ao projeto do mal, elas simplesmente não conseguem mais fazer o bem. Por mais que sejam beneficiadas, por mais que lhes seja dado infinitas graças, mesmo assim, elas só sabem fazer o mal. Precisamos ter cuidado para não colocar a semente do mal dentro de nós, não alimentar esta semente, não alimentar esse joio que muitas vezes estraga as belezas do trigo. Por isso, naquele momento, naquele chamado banquete da morte,
o profeta é morto como que no momento de vaidade, de brincadeirinha. Ele morreu, mas fez ressuscitar. Na vida da história cristã e na história da humanidade, uma mensagem de vida, de conversão, uma mensagem de salvação. Foi assim João Batista. Que Deus nos dê a graça, o dom da perseverança, que nós sejamos profetas e profetisas, que não vamos desanimar e nem deixar de fazer a nossa missão por causa de A ou B, por causa do projeto do mal. E principalmente, não sejamos nós os atrapalhadores da missão de Deus que acontece através de tantas pessoas boas que simplesmente querem fazer a sua missão e promover a salvação de todos. João Batista, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é